Há silêncios de Deus que não apenas inquietam, eles desestruturam. São aqueles momentos em que você olha para o céu e sente que a resposta não vem. Não por rebeldia, não por pecado, mas por um vazio que parece crescer por dentro. E esse vazio pesa ainda mais quando você já tem anos de caminhada, anos de fé, anos de orações que sustentaram sua família, seu casamento, sua história. O silêncio, nesse ponto da vida, machuca de outro jeito, mais profundo, mais lento, mais real. Talvez você conheça essa paisagem: dobrar os joelhos e não sentir nada, falar com Deus e não ouvir eco, carregar uma fé madura, mas um coração cansado. Há dias em que o travesseiro absorve a angústia de décadas, dias em que a alma se pergunta se ainda está no caminho certo. O medo não é o futuro em si, é a sensação de não ter direção. É o desânimo que se acumula como poeira no móvel que ninguém limpa. É a solidão espiritual de quem ora pela mesma coisa há 20, 30, 40 anos e ainda espera. Billy Graham costumava dizer que o silêncio de Deus é muitas vezes o prelúdio de sua maior obra. E isso mexe com a gente, porque quando o céu parece fechado, a mente começa a construir conclusões perigosas. Será que Deus me deixou? Será que minha fé envelheceu? Será que eu não sou mais ouvido? O coração tenta interpretar Deus pelas emoções, e é justamente aí que ele mais se engana. C.S. Lewis lembrava que as provações parecem silenciosas, porque Deus está moldando a alma em um nível mais profundo do que percebemos. Não é rejeição, é transformação em andamento. Existe uma reorganização invisível acontecendo quando Deus silencia. Você não percebe, mas o Espírito está mexendo em estruturas internas, no controle excessivo que gera ansiedade, no medo antigo de perder o rumo, na exaustão de quem sempre foi forte por todos. Às vezes, Deus não responde porque Ele não quer apenas resolver algo ao redor. Ele quer redesenhar algo dentro. É um trabalho tão profundo que o barulho atrapalharia. Hoje, enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito de Deus vai iluminar regiões da sua alma que você interpretou errado por anos. Você vai enxergar porque o silêncio não aponta afastamento, mas alinhamento. Vai compreender o que Deus está movimentando em secreto, o que Ele está preparando, porque essa quietude dele é, na verdade, um anúncio de mudança. E então surge a pergunta que pode virar sua história de dentro para fora. E se o silêncio não for vazio, mas preparação? Antes de prosseguir, uma pausa necessária. Se este conteúdo já está tocando sua alma, inscreva-se no canal. Isso não é apenas sobre acompanhar vídeos, é sobre caminhar junto, semana após semana, com mensagens que sustentam sua fé enquanto você atravessa fases que muitos não compreendem. A inscrição mantém você perto de palavras que edificam quando o silêncio pesa demais. O propósito deste vídeo é claro: decifrar o que acontece internamente quando Deus silencia e por que esse silêncio pode ser um anúncio de transformação iminente. A cada tópico, vamos mergulhar em camadas profundas da alma, tanto espirituais quanto emocionais, porque a fé madura é construída assim, com Bíblia e com consciência do coração. E ao longo dessa caminhada, talvez você perceba que o silêncio que tem enfrentado não é vazio, não é descaso, não é retaliação. É preparação, é alinhamento, é intervenção. E talvez, no fim, você consiga responder à pergunta que abrirá nossa jornada. E se o silêncio não for vazio, mas preparação? O silêncio que revela a ferida que você nunca nomeou. Há dores que se escondem tão profundamente dentro de nós que quando Deus se cala, é como se essas feridas finalmente tivessem espaço para sussurrar. O silêncio não as cria, apenas remove o barulho que costumava mantê-las adormecidas.
Talvez seja por isso que este momento da sua vida esteja tão sensível, tão instável, tão cheio de perguntas que você nunca pensou que faria. O silêncio mexe em regiões antigas da alma, zonas que você evitou por décadas, porque a rotina, a responsabilidade, a família e a fé ocupavam espaço demais para que você escutasse o que doía. Mas quando Deus silencia, a alma não tem mais para onde fugir. Ela finalmente se olha no espelho. Quando o salmista perguntou: "Até quando, Senhor, te esquecerás de mim?", ele não estava duvidando de Deus, mas expondo o conflito interno que nasce quando o silêncio toca em feridas ainda abertas. Esse verso abre um espaço seguro para você admitir que o silêncio dói, que ele incomoda, que ele desperta memórias que você preferia manter guardadas. O Salmo não acusa Deus. Ele revela o coração humano tentando entender a própria dor. E talvez seja isso que seu coração esteja fazendo agora, tentando decifrar por que o silêncio atual parece tão mais pesado do que em outras fases da vida espiritual. A interpretação que você faz do silêncio, muitas vezes, é filtrada por experiências que você nunca nomeou. É possível que, em algum momento da sua história, o silêncio tenha significado abandono. Talvez alguém tenha se calado justamente quando você mais precisava de cuidado, e esse eco emocional, ainda não resolvido, se projeta sobre Deus. O cérebro associa padrões. Ele protege você daquilo que já doeu antes. E quando Deus silencia, o cérebro reage como quem teme reviver o mesmo abandono. Não porque Deus seja semelhante aos homens, mas porque seu corpo guarda memórias que a sua fé ainda não reinterpretou. Esse conflito entre emoção e espiritualidade cria uma sombra na percepção. Você ora, mas algo dentro de você não acredita totalmente que a resposta virá. Você busca direção, mas uma parte silenciosa da alma ainda pensa que será deixada esperando. E esse ruído interno começa a afetar a forma como você lê a realidade espiritual. O silêncio parece rejeição, mas não é. Ele pode ser apenas o reflexo de uma dor que nunca foi tratada. Deus não está contra você. Ele está usando o silêncio para iluminar o que você nunca teve coragem de confessar nem para si mesmo. O silêncio de Deus, na verdade, esvazia os ruídos externos para que você perceba diálogos internos que sempre existiram, mas que você não sabia nomear. Há pensamentos que você carrega há anos, como "não sou suficiente", "Deus não vai responder para mim", "talvez eu não mereça mais", e essas frases se camuflam tão bem que só emergem quando o céu parece calado. O silêncio não é uma porta fechada, é uma janela aberta para a sua própria alma. Não é Deus que está distante, é você que está sendo convidado a escutar partes suas que precisam ser curadas para que sua relação com Deus avance para o próximo nível de profundidade. É aqui que uma prática simples pode começar a reorganizar sua percepção. Primeiro, identifique o medo dominante que surge quando Deus silencia. Dê nome a ele, sem pressa, sem julgamento. Depois, escolha um verso curto, direto, que possa servir como âncora para a mente quando o medo tentar assumir o controle. Então respire por 2 minutos repetindo a frase "O Senhor está perto", deixando que seu corpo aprenda, pouco a pouco, a reagir não ao medo antigo, mas à verdade eterna. Essa combinação entre consciência emocional e verdade bíblica cria um novo caminho neural, uma nova forma de o corpo interpretar o silêncio. Tudo isso porque existe um propósito nesse silêncio. Ele faz com que você escute não apenas a ausência de sons, mas a presença de um choro interno que você nunca admitiu. Deus apaga o barulho para que você perceba o que sempre esteve em você. O silêncio revela o que a correria escondia. Ele expõe o que a força excessiva disfarçava.
Ele mostra o que a fé adulta tentou ignorar para sobreviver. E quando você finalmente enxerga essa ferida, não como sinal de fraqueza, mas como parte da sua história, o silêncio se torna um convite, não uma sentença. E antes de avançarmos para o próximo capítulo, se algo que foi dito até aqui encontrou espaço dentro de você, escreva nos comentários a frase que resumiu sua luta. Não é exposição, é confissão madura. E essa confissão, muitas vezes, é o começo da cura. O silêncio como cirurgia da alma, quando Deus te desconecta para te reconstruir. Há períodos em que a alma parece entrar em um território estranho, quase suspenso, como se alguém tivesse desligado o fluxo habitual da vida espiritual. Nada flui como antes. As orações que antes pareciam naturais, agora exigem esforço. A sensibilidade que você tinha diminuiu. Os movimentos internos, antes tão claros, se tornaram lentos, espessos, quase imperceptíveis. E é justamente nesse estado que muitos pensam estar regredindo espiritualmente, quando na verdade estão vivendo uma intervenção divina profunda. O silêncio não é ausência, é procedimento. É o intervalo necessário para que algo dentro de você seja reconstruído. Jeremias descreveu o vaso quebrado sendo refeito nas mãos do oleiro, e essa imagem revela algo decisivo para quem atravessa o silêncio de Deus. Um vaso não é restaurado enquanto o oleiro fala. Ele é restaurado enquanto o oleiro toca. Há momentos em que Deus diminui a voz para aumentar o trabalho. Ele retira estímulos, desconecta distrações, suspende sensações, justamente para que você perceba a textura daquilo que Ele está moldando em você. É um processo tão íntimo e tão profundo que a presença dele parece silenciosa, mas nunca ausente. É o toque, não o som, que está operando. Durante esses períodos, muitos tentam manter as mesmas rotinas espirituais com a mesma intensidade de antes, como se pudessem forçar a alma a funcionar no ritmo antigo. Mas há fases em que insistir no mesmo formato só gera desgaste e culpa. Seu espírito mudou, sua alma está sendo mexida, e insistir em repetir formas que não refletem mais sua etapa atual apenas intensifica a sensação de fracasso. Há um ponto em que você precisa aceitar que Deus está mexendo em suas estruturas internas e não em sua produtividade religiosa. O silêncio é parte dessa pausa cirúrgica. E há um detalhe que poucos percebem. Quando os estímulos externos cessam, o cérebro entra em modo de reorganização profunda. Ele começa a reprocessar memórias, crenças e emoções que estavam dispersas. É como se, no silêncio, seu sistema interno passasse por uma limpeza, um realinhamento, um ajuste fino. Tudo isso acontece de forma silenciosa, mas não aleatória. E enquanto você acha que está parado, Deus está tocando em áreas que você nunca teria coragem de enfrentar voluntariamente. Ele trabalha onde você não alcança. Ele mexe onde sua força não chega. Ele remonta onde sua percepção não consegue ver. Por isso, tantos se sentem inquietos durante o silêncio. Não é vazio, é reforma, não é descaso, é reconstrução. Há sensações internas que parecem desconfortáveis porque Deus está retirando camadas antigas, crenças limitantes, mecanismos de defesa, traços emocionais que já não sustentariam a próxima fase da sua história. A alma sente o que a mente não entende. A alma pressente o que o espírito percebe de longe. O desconforto não é sinal de abandono, é sinal de trabalho profundo. Nesse momento, reduzir pela metade suas exigências internas durante a fase de silêncio é um ato de sabedoria, não de preguiça espiritual. Há períodos em que Deus pede o mínimo de movimento externo, porque está promovendo o máximo de intervenção interna.
Caminhar devagar não significa retroceder, significa acompanhar o ritmo do oleiro, significa permitir que ele molde sem resistência. Às vezes, a única disciplina necessária é permitir-se respirar dentro desse processo, sem se culpar por não sentir o que sentia antes, sem se julgar por não produzir como produzia antes. Pense na imagem do oleiro trabalhando sobre o barro. Quando ele está moldando, ele não explica o que está fazendo, não descreve as etapas, não antecipa o resultado, ele apenas toca. E esse toque, silencioso e firme, está moldando um recipiente que sustentará novos conteúdos. Deus está fazendo o mesmo com você. Seu silêncio é o indicativo de que ele está operando mais com as mãos do que com palavras. Ele está reformatando sua sensibilidade, recalibrando sua fé, reconstruindo suas convicções, organizando sua alma para uma nova etapa que exige profundidade maior do que você tinha antes. No meio dessa reconstrução silenciosa, muitos se assustam porque não sentem mais o que sentiam. Mas o fato de você não sentir não significa que Deus não está agindo. Significa apenas que Ele está agindo em outro nível. O silêncio não é abandono, é cirurgia. Uma cirurgia não acontece com barulho, ela acontece em silêncio, e quanto mais profunda, mais silenciosa. E agora, antes de seguirmos para o próximo capítulo, uma pausa de impacto. Se este conteúdo está alcançando algo delicado dentro de você, curta este vídeo e compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo uma fase semelhante. O silêncio de Deus é mais comum do que muitos admitem, e às vezes uma palavra como esta é o fio que impede alguém de desistir. O silêncio que testa as intenções. Quando Deus confronta o que você realmente busca, há um momento na caminhada espiritual em que o silêncio de Deus deixa de ser apenas um desconforto emocional e passa a se tornar um espelho. Um espelho que não mostra o que você aparenta ser, mas o que realmente move o seu coração. E esse é um dos pontos mais sensíveis da jornada, porque é nesse silêncio que Deus expõe intenções que você nunca imaginou questionar. Não para acusá-lo, mas para amadurecê-lo. Não para envergonhá-lo, mas para purificar suas motivações. O silêncio revela não apenas o que falta, mas também o que sobra dentro de você. E é nessa revelação que a fé se aprofunda. Jesus disse que muitos o seguiam pelo pão, não por ele. Essa afirmação, registrada em João 6:26, é mais do que uma observação histórica. É um diagnóstico atemporal da alma humana. Há momentos em que buscamos a Deus porque desejamos respostas, direções, sinais, mudanças imediatas. E tudo isso é legítimo. Mas quando essas buscas se tornam mais importantes do que a própria presença dele, o coração se desalinha, ainda que a boca continue dizendo palavras de fé. O silêncio de Deus, muitas vezes, expõe esse desalinhamento. Ele não fala não porque está distante, mas porque quer revelar o que realmente guia o seu andar. É estranho admitir isso, mas em muitos momentos o desejo por uma solução rápida fala mais alto do que o desejo pela presença de Deus. A mente pede respostas, mas o coração ainda não pediu transformação. E quando Deus silencia, o ruído interno se intensifica, a ansiedade aumenta, a necessidade de controle cresce. A sensação de urgência distorce o discernimento. Você sabe que precisa confiar, mas sua alma está inquieta demais para permanecer serena. E é exatamente nesse território emocional que Deus permite o silêncio. Porque esse silêncio revela o que você busca de verdade. A expectativa ansiosa se torna um ruído interno que atrapalha a percepção espiritual. Quanto mais você tenta controlar o resultado, mais distante a resposta parece. Não porque Deus esteja punindo você, mas porque Ele está mostrando que sua fé não pode depender da velocidade com que as coisas acontecem.
A fé que depende de ritmo não é fé, é negociação. E Deus não negocia presença com pressa. Ele confronta com amor e firmeza a tendência humana de buscar alívio imediato em vez de transformação profunda. Há perguntas que só podem ser respondidas no silêncio. Uma delas é: se Deus não mudar nada hoje, você ainda o deseja? Essa pergunta não é uma cobrança, é uma revelação. Ela toca em pontos que a vida adulta, com suas responsabilidades e feridas, costuma esconder. Talvez, no fundo, você perceba que parte do seu clamor tem sido movido pela dor, pela urgência, pela sensação de limite, e não necessariamente por uma sede mais profunda por Deus. E tudo bem reconhecer isso. A maturidade espiritual não vem de negar suas intenções, mas de confrontá-las com sinceridade. Quando você se permite olhar para dentro com honestidade, o silêncio se transforma em uma oportunidade de alinhamento. Não é fácil, porque exige coragem para admitir que o coração, às vezes, busca mais as intervenções de Deus do que o próprio Deus. Mas essa admissão é libertadora. Ela dissolve pesos internos. Ela reorganiza expectativas. Ela recoloca Deus no centro e não a resposta que você espera. É como se o silêncio fosse um intervalo entre as notas de uma música, um espaço aparentemente vazio que, na verdade, define a beleza da melodia. É no intervalo que o ritmo se revela. É no silêncio que o coração mostra o que realmente pulsa dentro dele. E à medida que você mergulha nesse processo, o silêncio começa a ganhar outro significado. Ele deixa de ser ausência e passa a ser lapidação. Ele deixa de ser vazio e passa a ser purificação. Ele deixa de incomodar e começa a iluminar. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque suas intenções foram expostas e reorganizadas. E quando isso acontece, o silêncio deixa de ser inimigo e se torna mestre. A jornada continua e a profundidade aumenta a cada capítulo. Vamos seguir o silêncio como freio divino. Deus interrompe porque algo à frente exige maturidade nova. Há momentos em que a vida parece perder o ritmo, como se algo dentro de você estivesse desacelerando sem explicação. Projetos que antes animavam, agora pesam. Conversas que antes fluíam, agora cansam. Caminhos que pareciam óbvios, agora geram dúvida. Muitos, ao viverem essa desaceleração, concluem que estão desmotivados ou espiritualmente fracos. Mas há situações em que essa interrupção interna é, na verdade, um freio divino. Não um bloqueio, mas uma proteção silenciosa. Deus interrompe porque algo no caminho à frente exige uma maturidade que você ainda está recebendo, uma força que está sendo formada, uma sensibilidade que está sendo refinada. O salmista disse: descansa no Senhor e espera nele. Este descanso não é passividade, é obediência. Não é desistência, é alinhamento. O descanso bíblico é um movimento interno que reconhece que há momentos em que Deus reduz a velocidade para evitar que você corra em direção a decisões que sua alma ainda não tem estrutura para sustentar. Quando o silêncio de Deus se mistura a essa espécie de desaceleração emocional, algo importante está acontecendo. Não é retrocesso, é preservação. Os sinais são sutis, mas profundos. Irritação fora do comum. Sensação de desajuste com rotinas antigas. Falta de entusiasmo por atividades que antes eram prazerosas. Uma espécie de cansaço existencial que não se resolve apenas com descanso físico. Isso acontece porque seu espírito já avançou para uma nova fase. Mas sua rotina, seus hábitos, sua forma de viver ainda estão presos à fase anterior. É como tentar caminhar com roupas que já não servem. Há um incômodo inevitável, e esse incômodo é um aviso.
A neurociência emocional mostra que quando o cérebro detecta conflito entre o que você deseja e o que você está emocionalmente preparado para sustentar, ele desliga a motivação, não por preguiça, mas por proteção. Ele tenta impedir que você avance rumo a algo que poderá causar mais dano do que cura. O silêncio de Deus muitas vezes coincide com esse mecanismo emocional. Enquanto você pensa estar empacado, Deus está ajustando suas estruturas internas para evitar que você siga para uma direção que traria rupturas maiores do que você imagina. A sensação de estar parado não significa falta de propósito, significa recalibração. Há momentos em que Deus freia, não porque você fez algo errado, mas porque está prestes a entrar em um ciclo que exige força emocional renovada. O silêncio, nesse contexto, se torna um escudo. Ele impede que você tome decisões precipitadas. Ele cria espaço para que você perceba áreas que antes passavam despercebidas. Ele desacelera seus passos para que seus olhos enxerguem o que não poderiam ver em movimento acelerado. Essa interrupção, por mais desconfortável que seja, é um dos atos mais profundos de cuidado divino. Deus freia porque ama. Ele freia porque vê o que você ainda não enxerga. Ele freia porque conhece o peso do próximo capítulo da sua história e sabe exatamente qual estrutura você precisa para não desmoronar. Ele segura você como a natureza segura o broto antes da geada, mantendo-o protegido, ainda que aparentemente limitado. O silêncio, nesse momento, é casulo. Não é prisão, é resguardo. E dentro desse freio sagrado, há uma sabedoria prática que reorganiza sua alma. Escolher apenas uma frente da vida para reordenar. Uma oração específica. Um hábito simples, uma relação que precisa ser ressignificada. Não é um tempo de multiplicidade, é um tempo de foco. Quando Deus freia, Ele não está pedindo que você faça mais, mas que você veja melhor. Uma vida dispersa não percebe sinais. Uma vida saturada não entende direções. Uma vida superexigida não escuta o sagrado. O freio é convite à clareza. E quando você finalmente aceita esse convite, começa a perceber que o silêncio que antes intimidava, agora orienta. Ele se torna uma pausa cheia de sentido, uma interrupção que ilumina. Não há vazio aqui. Há preparação, há alinhamento, há maturidade em formação. O freio não vem para impedir o futuro, mas para construir você para o futuro. Com isso, seguimos para o próximo capítulo, onde o silêncio deixa de ser apenas pausa e se torna prelúdio de transformação. Quando o silêncio antecede a virada, Deus recalibra sua história antes de movê-la. Há silêncios que não paralisam, preparam. Silêncios que não significam ausência, significam gestação. Silêncios que não são o fim, são a reorganização secreta antes da mudança. Quando Deus fica em silêncio por mais tempo do que o habitual, esse silêncio começa a adquirir uma profundidade diferente, quase como se fosse o anúncio discreto de que algo está sendo realinhado nos bastidores da sua história. É o tipo de silêncio que pesa, mas também pulsa. Dói, mas também sinaliza. Inquieta, mas também promete. Você sente que algo está sendo mexido, mas não sabe o que é. E essa sensação, por mais desconfortável que seja, é um dos indícios mais fortes de que uma virada está em andamento. João registra que Jesus permaneceu 2 dias em silêncio antes de ir até Lázaro. Esse intervalo não foi desatenção, não foi desinteresse, não foi lentidão divina, foi sincronização. Há momentos em que Deus não age no seu tempo porque está alinhando circunstâncias, pessoas e propósitos em um nível que você não consegue enxergar. A demora não contradiz a promessa, ela prepara a promessa.
Deus opera em esferas que ultrapassam sua percepção, e quando Ele silencia, muitas vezes está coordenando elementos que você só entenderá quando o milagre se manifestar. O problema é que, na nossa perspectiva humana, o silêncio prolongado parece um sinal de que Deus não está vendo, não está ouvindo ou não está agindo. A pressa emocional tenta traduzir a demora como desatenção, mas isso é um equívoco profundo. A demora não diminui o amor de Deus, revela o alcance dele. A fé imatura pensa que Deus prova seu amor respondendo rápido. A fé amadurecida reconhece que Deus prova seu amor respondendo no tempo exato. E esse tempo exato quase sempre inclui silêncio. Esse silêncio, quando se prolonga, tem um efeito emocional forte. Ele expõe as áreas da fé que ainda dependiam da pressa. Áreas que acreditavam mais no alívio imediato do que no caráter de Deus. Áreas que queriam solução, mas não transformação. A alma começa a mostrar impaciências que estavam escondidas. Rezam-se as mesmas orações, mas com um tom diferente. A esperança tenta se manter, mas o cansaço emocional pesa. E é nesse balanço entre esperança e cansaço que Deus revela onde sua fé ainda precisa crescer para sustentar o que Ele está trazendo. A demora não nega a promessa. A demora molda a pessoa que carregará a promessa. Há uma maturidade que só se forma quando você aprende a ficar aos pés de Deus, sem prazo, sem garantias visíveis, sem sinais tangíveis. É nessa espera silenciosa que a fé deixa de ser emocional e se torna estrutural. É aqui que suas convicções se aprofundam, não por causa do que Deus faz, mas por causa do que Ele é. O silêncio não enfraquece sua fé. Ele revela o que precisa ser fortalecido nela. Essa compreensão se aprofunda quando você olha para trás e percebe quantas vezes Deus já realizou coisas que você, por cansaço ou dor, acabou esquecendo. Há fatos, livramentos, respostas, intervenções e cuidados que se perderam na memória, não por falta de gratidão, mas porque a mente humana, pressionada pela dor atual, tende a apagar conquistas antigas. Relembrar o que Deus já fez não é nostalgia espiritual, é realinhamento. Traz à memória aquilo que renova a esperança. E quando essa lembrança se desperta, o silêncio deixa de ser ameaça e se torna terreno fértil. A ressurreição de Lázaro não começou no túmulo, começou no silêncio, no intervalo, no tempo em que nada parecia acontecer. O milagre foi gestado em uma pausa que todos interpretaram como abandono, mas era justamente ali que Deus estava escrevendo a virada. Assim é com você. Há capítulos da sua história que só podem ser construídos em silêncio, porque o próximo movimento exige uma força interior que você só terá quando aprender a esperar sem perder o coração. Este é o ponto em que muitos desistem, não porque Deus não respondeu, mas porque interpretaram mal o intervalo. O silêncio não é o fim da história, é a preparação do próximo ato. E enquanto você permanece firme, mesmo sem entender, a promessa está sendo fortalecida. Enquanto você se aquieta, a fé está sendo aprofundada. Enquanto você espera, algo está sendo alinhado. O silêncio é o prelúdio. O movimento é a continuidade. E a virada, quando chegar, não será apenas uma mudança externa, mas uma confirmação interna de tudo que Deus moldou em você nesse tempo aparentemente parado. Com isso, concluímos os 5 pilares do desenvolvimento e nos preparamos para a conclusão final, onde todo esse processo silencioso se conecta à visão espiritual de Billy Graham, à maturidade de A.W. Tozer e ao cuidado profundo que Deus tem por aqueles que caminham há décadas, sustentando a fé, mesmo quando o céu parece quieto. Quando Deus se cala, Ele está prestes a mudar a sua história.
Há momentos em que, depois de atravessar desertos de silêncio, a alma finalmente percebe que esse período não foi perda, não foi retrocesso, não foi abandono, foi preparação. Billy Graham dizia que o silêncio de Deus não é a ausência de sua mão, mas a preparação para sua próxima obra. E essa frase carrega um peso espiritual profundo. O silêncio não é uma pausa vazia. É a construção invisível de algo que só poderá ser revelado quando o coração estiver suficientemente amadurecido para sustentar. A fé que nasce nesse ambiente silencioso não é frágil, não é emocional, não é impulsiva. É fé estruturada, enraizada, transformada pelo processo. Para Graham, a fé mais profunda não se constrói quando Deus fala, mas quando você continua caminhando enquanto ele parece calado. É nesse percurso silencioso que você descobre que não é a resposta que sustenta sua jornada, mas a presença. Não é a clareza que mantém seus passos firmes, mas a convicção. Não é a sensação que orienta o caminho, mas a confiança no caráter de Deus. A fé adulta, aquela que o tempo amadurece e as dores moldam, entende que Deus não precisa falar o tempo todo para estar guiando tudo. Ele fala menos quando trabalha mais. Até W. Rutzer também afirmou que Deus às vezes nos esconde para nos revelar mais tarde. E essa verdade se encaixa com precisão na experiência de muitos que carregam décadas de caminhada espiritual. O esconderijo de Deus não é punição, é incubadora. É onde Ele fortalece o que você nem imagina que precisará no futuro. É onde Ele afina sua sensibilidade, limpa sua visão, purifica suas intenções. Tozer dizia que a maturidade espiritual não nasce na euforia, mas no recolhimento. E talvez seja exatamente esse recolhimento silencioso que Deus permitiu na sua vida para que algo maior pudesse emergir com mais força e clareza. A síntese de tudo o que vivemos até aqui é simples, mas profunda. O silêncio divino não significa inatividade, mas transformação invisível. O que você não vê, Deus está ajustando. O que você não entende, Deus está alinhando. O que você considera atraso, Deus considera preparo. Há movimentos sendo feitos dentro de você que antecipam movimentos que Ele fará ao seu redor. A história parece parada, mas a obra não está. Deus está recalibrando seu coração para que, quando a porta se abrir, você entre de forma diferente de como entrou neste período silencioso. E agora, para selar essa jornada, há um passo simples, mas profundamente significativo. Se houver dentro de você um momento de silêncio que ainda dói, nomeie-o diante de Deus. Apenas reconheça, Senhor, esse silêncio pesou. Em seguida, entregue uma frase de sinceridade absoluta. Eu não entendo, mas estou aqui. Essa frase abre uma janela espiritual. Ela desfaz tensão. Ela realinha o coração. E então, finalize repetindo durante 60 segundos um verso curto, como um lembrete que ecoa acima de qualquer emoção. O Senhor está perto. Essa frase, repetida com o corpo inteiro, tem o poder de estabilizar o emocional, aquietar o coração e reorganizar a respiração da alma. E agora, uma palavra pastoral dedicada especialmente a você que já passou dos 35, 45, 55, 65 anos. Você que carrega lutas silenciosas há décadas. Você que sustentou sua família com orações que ninguém viu. Você que segurou lágrimas para não desanimar os outros. Você que caminhou mesmo quando o vento era contrário. Mesmo quando a solidão fazia os dias parecerem longos demais. Ouça com calma e deixe essa verdade entrar. O silêncio de Deus nunca foi esquecimento. Nunca. O silêncio foi cuidado, foi proteção, foi preparação. Há dores que você enfrentou sozinho que hoje Deus honra em silêncio.
Há batalhas que você venceu sem aplausos e que Deus registrou sem que você percebesse. Nada passou despercebido aos olhos dele. Antes de encerrarmos, uma lembrança de sabedoria e amor. Se o silêncio estiver misturado a uma exaustão profunda, tristeza constante ou confusão persistente, buscar apoio clínico e pastoral não é falta de fé, mas demonstração de maturidade espiritual. A alma humana tem limites e Deus honra aqueles que cuidam da própria saúde emocional com a mesma seriedade com que cuidam da vida espiritual. Deus usa médicos, conselheiros e pastores tanto quanto usa milagres. Isso é parte da graça. Agora, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade, trazendo não apenas palavras, mas tudo aquilo que o silêncio expôs dentro de nós. Tu conheces cada ferida antiga, cada temor escondido, cada cansaço que não sabemos expressar. Tu sabes onde o silêncio nos tocou e onde ele nos assustou. Pedimos que o Teu Espírito Santo agora alcance cada coração que ouviu esta palavra, preenchendo os vazios silenciosos com paz profunda, trazendo clareza ao que parecia confuso, iluminando o que se tornou escuro. Oramos pelo coração para que encontre descanso, estabilidade e segurança em Ti. Oramos pela família, especialmente por aqueles que carregam orações por filhos e netos que estão distantes, cansados, feridos ou perdidos. Toma cada nome e cada história nas Tuas mãos. E oramos pelo propósito, para que cada vida aqui encontre direção renovada, não baseada no barulho ou nas emoções, mas na fidelidade do Senhor. Fica conosco, segura nossos passos, sustenta nossos dias e nos ensina a ouvir até mesmo o Teu silêncio como parte da Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, se você sentiu que em algum ponto Deus tocou sua história silenciosa, compartilhe nos comentários o nome de alguém que você deseja colocar em oração. Vamos caminhar como comunidade, sustentando uns aos outros, como uma família espiritual que não deixa ninguém atravessar o silêncio sozinho.